Bom, a nossa intenção aqui, no primeiro momento, era apresentar alguns dados do setor, explicar como o setor vem se desenvolvendo e em que bases tem se dado o seu crescimento, tanto em termos de oferta de serviços como da demanda por esse serviço. Esse cenário ele é bastante significativo para que se possa compreender o que tem acontecido no setor, também nas relações empregatícias que acontecem no setor. Como eu tive um problema na apresentação, eu não vou poder exibir esses dados, senadora, mas o que eu posso assegurar é que o setor ele vem crescendo nos últimos 10 anos em percentuais superiores a 2 dígitos. Tem crescido 15% em média nos últimos anos. Isso tem gerado alguns efeitos. Assim, isso pode ser explicado por vários efeitos, entre eles eu associo o efeito renda. De fato, houve uma melhor distribuição de renda no país, isso permitiu que grande parte da sociedade tivesse acesso a esse transporte. E houve também um efeito sobre os preços dos serviços aéreos. As tarifas elas acabaram sendo reduzidas. Mas eu tinha dados importantes sobre a estrutura de participação de mercado, mostrar como o setor ele também se desconcentrou nos últimos tempos. Eu não sei se seria o caso de inverter a pauta e eu tentar adequar a minha apresentação ou ir na sequência. Já começou. Ele não altera muito, porque aqui o dado relevante. No setor cresceu 15% nos últimos anos. Mas a senhora deu um outro dado aqui, a renda, isso motivado pelo aumento da renda. Mas aí houve uma desconcentração e a senhora estava dizendo que houve um decréscimo do valor das passagens aéreas. Então, essa explicação acho que é fundamental. Estava explicando o que justifica o crescimento exponencial do transporte aéreo nos últimos anos. Então, basicamente, esses dois efeitos. Você teve uma redução das tarifas aéreas e você teve uma ampliação da renda da sociedade brasileira, o que permitiu que essa parcela da população acessasse o serviço. Como tem se comportado a estrutura de mercado nesse setor? Há muitas críticas em torno do fato de nós termos 2 grandes players atuando no setor, o que daria uma estrutura como se o nosso setor fosse um duopólio, e que isso pressionasse, de certa forma, a nossa estrutura competitiva. Os 2 grandes players é TAM e Gol. TAM e Gol. Hoje, eles têm em torno de 70% e 72% da participação de mercado. Isso já chegou a representar cerca de 90%, e hoje isso vem decrescendo, né? Então, nós temos conseguido com que pequenas empresas elas se constituem, se instalem no mercado e conteste a participação desses 2 grandes players. Mas o que nós observamos é que, ainda que a nossa estrutura seja dada pela presença de 2 grandes players, há uma efetiva rivalidade entre esses 2 agentes. E essa concorrência que se estabelece entre esses 2 agentes e ainda a contestação pelas demais empresas que vêm ocupando maior participação de mercado, isso vem possibilitando também essa redução de preço dos serviços aéreos. Bom, eu ia fazer na apresentação eu trazia também dados da análise que é feita no âmbito da agência. Na verdade, essa é uma operação que ela está à esfera de 2 tipos de análise. Uma análise acerca dos aspectos regulatórios da operação e uma outra acerca dos aspectos concorrenciais, cuja condução é feita pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e pelo qual acredito que o conselheiro Ruiz poderá desenvolver melhor a argumentação. Mas, do ponto de vista da regulatório, o que são observados são os parâmetros usuais de outras transferências de controle acionário que envolvem a prestação de serviços aéreos. Então, é avaliada a situação de idoneidade financeira da empresa adquirente, a regularidade fiscal desse agente, a regularidade jurídica, aí se inserindo, em especial, a avaliação da titularidade do capital, se é capital nacional ou estrangeiro, se observa essas restrições, bem como a capacidade técnica do agente para desenvolver essas atribuições. No nosso caso, no caso da operação específica da GoWeb, que nós analisamos, a verificação desses requisitos eles foram bastante simplificados, uma vez que nós estávamos falando de um outro agente que já era um concessionário, provedor de serviço público, portanto, dotado dessas características, que estava assumindo a operação de uma outra empresa aérea. Do ponto de vista concorrencial, nós não somos os órgãos competentes para falar sobre a questão concorrencial, mas nós acabamos subsidiando a análise da autoridade antitrust.
Então, nós disponibilizamos vários dados para o CAD e chegamos a discutir com eles o que nós entendíamos dos efeitos dessa operação. E o relevante da operação, da análise da operação WebGo, é que ela muda um pouco o paradigma da análise de mercado relevante, que é uma ferramenta que apoia a análise antitrust no país. Usualmente, o transporte ele tende a ser analisado da perspectiva do origem e destino. Então, a definição do mercado relevante, ou seja, a delimitação da área geográfica e do serviço em que vai se impactar o serviço, ela é feita em função da definição geográfica do serviço e de onde está sendo prestado o serviço. Então, antigamente se definia mercado relevante de transporte aéreo, e isso se aplica também para o transporte rodoviário interestadual de passageiros, o conceito de que eu tenho que avaliar a participação da empresa na ligação Brasília-Rio de Janeiro. Então, nós olhávamos quais eram as empresas que ofertavam serviço nessa ligação Brasília-Rio de Janeiro e verificávamos qual a participação de mercado de cada um desses agentes nesse serviço. Com a desregulamentação que foi implementada no transporte aéreo, essas barreiras foram reduzidas, foram praticamente eliminadas, e hoje você pode definir o mercado relevante de uma forma mais abrangente, considerando a possibilidade de um agente que não esteja presente naquele momento no mercado Rio-São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, como o exemplo que eu estava utilizando. Se houver um elevado aumento de preço e houver disponibilidade de infraestrutura nessa ligação, as outras empresas que atuam em outros mercados, elas podem se mobilizar e vir prestar serviço a partir de Brasília, Rio de Janeiro, sem muitas dificuldades. Hoje... Mas dependendo de uma autorização da ANAC. Não. E aí que tem algum gráfico? Pode passar, ver se desce. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode descer. Não está aí. Bom, a autorização da agência hoje ela é dada para que o agente esteja habilitado a explorar os serviços aéreos. A gente não especifica no contrato de concessão a partir de que localidade ele vai prestar o serviço. Então, uma vez que ele recebe a concessão da agência, praticamente uma autorização para explorar os serviços aéreos, desde que ele constitua as bases operacionais dele, nos aeroportos, nos diversos aeroportos do país, ele pode simplesmente pleitear a agência, comunicar a agência e dizer, olha, eu gostaria de ofertar o serviço a partir dessa localidade. E não tem restrição como você tem no transporte aéreo, em que você faz uma licitação para você atender a cidade A e B. E nenhuma outra empresa mais pode entrar ofertando aquele serviço, porque, em regra, pelo menos nas licitações anteriores, isso era dado em regime de exclusividade ou era um oligopólio. Agora não tem isso. Mas porque o modelo de transporte rodoviário interestadual também está em discussão e eu não conheço a atual modelagem. Mas o transporte aéreo ele é mais flexível, de modo que a expansão e a substituição dos serviços ela pode se dar facilmente, uma vez a empresa já instalada. Então, essa definição de mercado relevante permite a gente concluir que hoje você pode, ainda que a empresa não esteja instalada, ou seja, prestando serviço, ligando localidade A a B, ela pode contestar o mercado mesmo operando em outra localidade, porque ela pode acessar aquele mercado sem grandes barreiras, né? E isso permite você ampliar o mercado relevante da operação. Mas aí nós segmentamos essa análise entre serviços aéreos e infraestrutura. Doutora Daniela, apenas para esclarecimento. A companhia que quiser fazer isso, que a senhora está dizendo, tendo as condições operacionais ela pede nas autorização bases, à agência. Ela pede uma autorização. Qual é o tempo que dá para obter essa autorização? O tempo de análise hoje é de 5 dias. 5 dias, bom. Tempo médio de análise aí de 5 dias. Aí ela entra e opera e começa a trabalhar. Havendo disponibilidade de infraestrutura. Isso aumenta, a rigor, entre aspas, a oferta de serviço. Exatamente. Isso é desregulamentado. Desregulamentação. Tá, isso é diminuir barreiras à entrada e fomentar a concorrência, né, que é o nosso escopo de atuação. Só para companhias nacionais, evidentemente. Só para companhias nacionais. O mercado doméstico está restrito hoje às companhias nacionais. Isso. Ou que tenham só 20% de capital estrangeiro na sua composição.